1 Samuel, capítulo 16, eu vou pedir que você segure aí a sua Bíblia aberta. E queria fazer um breve resumo da história aqui do que estava acontecendo na vida do profeta Samuel. Começar dizendo que alguns personagens bíblicos, eles são notáveis. São notáveis não pelos milagres ou pelos sinais que eles fizeram, mas pelas crises que eles suportaram. Samuel foi um desses personagens. Se você olhar a sua história, é crise sobre crise, problema sobre problema. Ainda na sua juventude, este jovem, ele aprende a ouvir a voz do Senhor. Ele é deixado ali, nós sabemos da história, sua mãe, Ana, não poderia ter filhos. Samuel é fruto ali de uma intervenção divina, e quando ele nasce ali, ela consagra ele ao Senhor. E ele vai morar com Eli, com a sua família, e desde pequeno ele já estava ali sendo treinado para ser ali um profeta. E ali a primeira palavra que vem do Senhor para aquele jovem, para aquele menino, é uma palavra de juízo. Aquela geração sofreria o juízo de Deus. O juízo de Deus viria para Israel a partir ali da casa do sacerdote e na sua família. Esse era o contexto ali que Samuel estava inserido. E o último texto, o último versículo do livro de Juízes pode exemplificar esse tempo de frieza e apatia espiritual. Juízes nos diz que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria, o que era certo aos seus olhos. Samuel, ele vem ao mundo nesse momento de frieza, momento de apatia espiritual, onde as mensagens do Senhor, elas eram raras. E ali o sacerdote já tinha entregado os pontos, já não discernia das coisas de Deus. Samuel é esse homem que precisa viver ali a sua vida com Deus baseado no seu próprio bom exemplo, porque não havia exemplo, não havia ali alguém para ele se inspirar. A nossa caminhada na fé, como ela é melhor, como ela é boa, quando nós temos alguém ali para a gente olhar e falar, olha, eu quero ser igual a essa pessoa. Não, Samuel não tinha esse exemplo. Ele precisou ali, desde cedo, ouvir a voz do Senhor e lutar ali e exercer a resiliência, porque os dias eram maus. Os dias de Samuel eram dias de frieza espiritual. Outra crise que esse homem presenciou também, quando Israel sai ali no capítulo 4 de 2 Samuel, sai para lutar contra os filisteus. Aquela nação não servia mais a Deus, aquela nação tinha falsos ídolos ali, e eles vão para a guerra contra os filisteus e levam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ali era apenas um amuleto. E o que acontece? Eles perdem a guerra. A Arca da Aliança é roubada. No mesmo dia, Eli e os seus 2 filhos, eles morrem. Samuel precisou ver toda essa catástrofe ali no seu tempo. E após ele servir por muito tempo como juiz, como profeta ali para aquele povo, no capítulo 8 de 2 Samuel, nós vemos Samuel tendo que lidar com a rejeição. A rejeição, meus irmãos, é um remédio amargo. Mas Samuel também, nas suas crises, precisou lidar com a rejeição. Ou seja, ele estava ficando velho. E o povo viu isso e falou, olha, Samuel, o negócio é o seguinte, daqui a pouco você vai partir para a glória. E os seus filhos são corruptos. Ainda tinha isso, meus irmãos. Os filhos dele não seguiram o exemplo do pai. Eram corruptos, avarentos. Faziam ali perversidades em Israel. O povo diz para ele, olha, Samuel, nós queremos um rei que governe sobre nós. Como nas outras nações, nós queremos um rei. E é óbvio que no capítulo 8 está tudo escrito, está tudo registrado lá. O coração desse homem, ele entra em crise, mas Deus fala com ele, dizendo, olha Samuel, não foi você que a nação de Israel rejeitou como líder, foi a mim que eles rejeitaram
como rei, para que eu não reine sobre eles. E ali Deus fala ao coração deste homem, e nos próximos capítulos, uma luz no fim do túnel. Samuel conhece Saul, e ali surge uma esperança. Esse homem será o novo rei de Israel, será o primeiro rei de Israel. E ali Samuel aposta todas as suas fichas, ele tem ali uma profunda admiração, e agora Israel vai entrar no rumo certo. Mas nós também sabemos da história de Saul. Saul é aquele caso, meus irmãos, sabe aquela pessoa que tinha tudo para dar certo, tinha todas as condições para fazer um reinado bom, para ser uma pessoa ali usada por Deus. Saul é aquele personagem que começou bem, mas terminou mal. E aos poucos ali Samuel vai vendo, após ungí-lo como rei ali em Israel, vai vendo que o caráter daquele homem era um caráter doentio. Era um homem de altos e baixos. Como que pode ser rei de Israel, um homem que ele não entende, ele não conseguia discernir as coisas de Deus? Para resumir a história, em determinado momento, Saul tem uma grande vitória, ele precisa esperar Samuel para oferecer ali o bendito do sacrifício. Mas ele coloca os pés pelas mãos, e ele quer dar uma de sacerdote, uma de profeta, e ele mesmo oferece o sacrifício. E quando Samuel vê tudo aquilo, foi tudo por água abaixo. E ali é que a frase célebre, que nós conhecemos, que obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel, com o coração partido ali de ver o seu discípulo ali tendo reinado, ali sendo tirado das suas mãos. Saul era esse homem de altos e baixos, e isso magoou o coração ali do velho profeta Samuel. Um homem que sofreu inúmeras crises. Certa vez, Saul, imagina, o rei de Israel, ele teve a seguinte ideia de construir um monumento em honra a si próprio, a si mesmo. Depois de uma vitória expressiva, ao invés de ele glorificar a Deus, ele constrói um monumento em honra de si mesmo. Não entende, não discerne das coisas de Deus. Certa vez ele tem uma experiência ali com os profetas, ele tira a roupa e profetiza nu ali, prostrado na frente de Samuel. Imagina a cena? Melhor não imaginar não, Porque é uma coisa muito nobre de se ver, Um homem de altos e baixos, no final da sua vida, ele ainda consulta uma médium, algo que era abominável aos olhos de Deus. Essa é a história, esse é o pano de fundo até chegarmos no capítulo 16, 1 Samuel 16. Nós vamos ler, acompanha a leitura aí, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Ou seja, toda aquela situação, tudo isso que nós vimos agora, tudo isso não era fácil para Samuel lidar. Saul era o seu discípulo, e ele precisou ver esse homem ali sendo rejeitado por Deus. Ele ungiu, ele aconselhou, ele cuidou dele como se fosse o seu filho. Uma experiência terrível. No primeiro versículo desse capítulo, Samuel está lá triste, decepcionado. O que vai ser agora dessa nação? Meus irmãos, esse texto ele fala muito ao meu coração. E eu tenho uma experiência nas minhas meditações, nas minhas crises também. Porque como pastor, não sei se é uma virtude ou se é um defeito. Como pastor, nós queremos dar jeito em tudo. Nós queremos consertar tudo. Nós queremos que tudo dê certo. O coração do pastor é assim. Quando alguém entra pela porta da igreja, seja no aconselhamento, seja em qualquer momento, nós queremos ver ali o pecador arrependido, o casamento restaurado. Mas às vezes isso não é possível, e
o líder ali, o pastor, sofre com isso, noites sem dormir. Quantas vezes eu me peguei chorando por Saul? Quantas vezes eu me peguei ali, né, como tem a frase, né, chorando o leite derramado. Mas é muito difícil. A minha esposa que sabe das crises lá. Nós sofremos, perdemos noites de sono, porque nós não queremos ver ninguém rejeitado por Deus. Nós não queremos ver ninguém longe dos caminhos do Senhor. E aqui Samuel está nessa crise. O que eu vou fazer? E Deus se revela ao profeta: meu filho, a vida continua. Sou eu o rei dessa nação. Eu que cuido de você, eu que cuido desse povo. Por mais que a realidade de Samuel fosse difícil, crise sobre crise, Deus se revela para ele e diz: olha, meu filho, eu ainda sou o soberano desse povo. Imagina essa situação. Ele ali chorando, Deus fala com ele, Deus ali anima o coração do seu servo. Continuando o texto: encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Sabe aquela história? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Ou seja, ele estava ali, preocupado com toda aquela situação, preocupado com o reino, preocupado com Saul, preocupado com tudo aquilo. E Deus dá ordens claras para ele: olha, é tempo de você ungir um outro rei. Mas Saul ainda continuaria vivo, não é? Continuando, então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor, convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Ou seja, destaque aqui para a obediência de Samuel, porque ele vai obedecer, mesmo contrariado, mesmo sem entender tudo aquilo. Por quê? Porque ele corria risco de perder a vida. Se Saul souber disso, isso é a mais alta traição. Mas obedecendo a Deus, e é um detalhe curioso nesse texto, a obediência, mesmo sem saber direito o que estava acontecendo. E ali Samuel se dirige a Belém, versículo 4. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Aquele encontro foi um encontro tremendo. Não sabia quem estava tremendo mais, se era o povo da cidade ou se era o próprio profeta. E aqui uma curiosidade: quando ali os líderes da cidade vê que o profeta está chegando, ai Senhor, o que vai acontecer? Julgamento do Senhor eles esperavam, porque a presença do profeta é bem diferente do que se fala hoje nas igrejas, principalmente no Brasil, né? O profeta vem para falar coisas boas, coisas belas. Não. O profeta nessa época traria ali o confronto com a palavra de Deus. É isso que o profeta fazia geralmente aqui no Antigo Testamento. É de paz a sua vinda, e tanto aqueles homens quanto o próprio Samuel, eles não estão entendendo o que estava acontecendo. Os anciãos da cidade perguntaram, versículo 5, vim oferecer sacrifício ao Senhor, consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Final do versículo 5, então ele consagrou Jessé, os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Ou seja, daquela família ali sairia um novo rei. E aqui, meus irmãos, nesse capítulo, começa um tempo que iria durar, os teólogos dizem, mais ou menos uma década. 10 anos ali Israel teria 2 reis. Um que era o rei ungido do Senhor, ali Davi, porque Saul tinha sido rejeitado por Deus. Mas Davi, ele não usurpa o trono, ele não luta ali para ter o trono ali,
para colocar ali o seu nome ali como rei de Israel. Mas a próxima década seria marcada por um profundo conflito monárquico naquele país. A minha visita é de paz, disse Samuel. Eu vim oferecer sacrifícios. E eu vou oferecer sacrifícios aqui, mas havia outra intenção no coração do profeta. A partir do versículo 6, aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E talvez ali no seu coração, ele, olha, já que errou ali com Saul, agora a gente não pode errar. Ele viu ali Eliabe e os filhos de Jessé eram homens de guerra, pessoas já experimentadas na guerra, pessoas que tinham ali contato com o combate. E ele vê aquele homem e ele fala: tamanho do braço desse homem aí, esse camarada aí será o novo rei, ele vai ser, certamente será um novo rei. Aqui, um ponto decisivo nesse texto, Samuel já era um homem que conhecia a voz de Deus. Samuel já era um idoso, alguém que já tinha passado por muitas situações com Deus, mas agora um ancião. Mas ele não sabia tudo, ele ainda precisava aprender mais uma lição. Na vida cristã é assim, nós, por mais que tenhamos experiência, o nosso coração precisa estar aberto para as coisas de Deus. Não resolvemos com a nossa opinião, não resolvemos do nosso jeito. E ali chegamos no versículo 7, diante da proposta de Samuel. Olha, Eliabe tem todas as características para ser o novo rei. Versículo 7, porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a aparência, nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Meus irmãos, aqui nós temos uma lição preciosa diante de Deus. Frequentemente nós somos iludidos, frequentemente as nossas escolhas dá tudo errado, não é? Frequentemente a realidade nos passa para trás. Escolhemos mal porque não buscamos a face do Senhor. Achamos que temos conhecimento ou que somos já experientes e nos confundimos. Guarde isso. Samuel, um profeta idoso, muito experiente, mas ele não sabia tudo. Ainda precisava aprender mais uma lição. Ainda havia tempo para esse homem aprender mais uma lição. Versículo 8, então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, e disse: nem a esse o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a esse o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E nos versículos seguintes nós temos a primeira menção de Davi nas Escrituras. Davi é o rei mais improvável de todos os reis de Israel. Alguém que, diante da visão humana, não teria nenhuma condição para exercer este cargo, um cargo de guerra, um cargo de liderança. E perguntou a Jessé, versículo 11, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite, ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus escolhe este servo.
servo improvável. E ele foi ungido, uma forma de mostrar ali para a sua família que o futuro rei estava sendo revestido de autoridade divina. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que foi tirado ali de Saul, agora está em Davi, capacitando ele para as próximas etapas ali da sua vida. Também, falando de crise, uma década ainda Davi, ele iria esperar para ser de fato o rei de Israel. Amém, meus irmãos? Este belo texto, ele nos traz algumas aplicações para a nossa vida. E a primeira aplicação para o nosso coração, em meio às crises da vida, Deus está no controle de tudo. Em meio às duras provas, em meio àquelas situações que parece que o chão é puxado debaixo dos nossos pés, Deus ainda continua rigorosamente no controle de todas as coisas. Eu me vejo aqui nesse texto, muitas vezes como Samuel ali, desolado, sem muitas dúvidas, muitas perguntas no meu coração. Talvez esse sentimento aqui, essa cena de Samuel, talvez seja a sua cena. Ali diante de Deus, como vai ser agora? O que será de mim diante dessa situação? O tempo vai passando, meus irmãos, e uma certeza que vai ficando cada vez mais clara na minha experiência, é que nós controlamos pouquíssimas coisas na nossa vida. Ou melhor, nós não controlamos nada na nossa vida. Deus controla, sim, mas nós temos a impressão de que estamos no controle, mas diante de algumas situações, nós temos a certeza que nós não controlamos nada. Nós sofremos, nós temos planos, nós temos objetivos, mas a vida vem e pela graça, pela soberania de Deus, tudo muda. É interessante porque nós reformados sempre falamos, Deus é soberano, mas no meio das nossas crises e dos nossos embates, como é difícil a gente entender isso, e boa parte das coisas que acontecem na nossa vida nós não vamos entender. Na Bíblia tem coisa para entender e tem coisa para crer. E aquilo que a gente não entende, a gente crê. A gente crê num Deus misericordioso. Nós cremos num Deus cuidadoso, um Deus que de uma maneira maravilhosa e perfeita, soberana, Ele está conduzindo as nossas vidas. Mas nós não estamos no controle. Deus está. Aprendemos lições sob duras penas. E como pastor também eu tenho aprendido as minhas, Nós não podemos salvar ninguém, nós não conseguimos salvar ninguém. O que nós podemos fazer é orar, o que nós podemos fazer é testemunhar o Evangelho, é viver da melhor maneira que nós podemos. Agora, as outras coisas, as coisas que estão ao nosso redor, precisamos confiar em Deus, que Ele está no cuidado de todas as coisas. Segunda aplicação é que nós precisamos ter um coração ensinável. Meu irmão e minha irmã, como é que está o coração? Está batendo ou está apanhando? Está entendendo as lições, as provas da vida? Está se aproximando de Deus em meio às crises? Porque as crises têm esse poder. A crise tem o poder de quebrantar o nosso coração ou de endurecer o nosso coração. A crise tem o poder de nos levar ali à vida de oração. As crises têm o poder de nos levarmos ali a mergulharmos na palavra de Deus. Mas as crises também podem nos repelir de Deus. Em toda essa situação de Samuel aqui, em 1 Samuel 16, nós entendemos que esse homem, ele tem um coração ensinável. As duras provas, as duras crises na vida deste idoso, deste ancião, deixaram ali um coração reto, um coração íntegro, um coração que estava inclinado para fazer a vontade de Deus, mesmo que ela fosse alguma coisa impensável, ungir um outro rei enquanto o rei de fato estava vivo. Ele tem um coração ensinado.
mesmo sem entender os propósitos soberanos de Deus. E muitas vezes nós não entendemos e agimos pela fé. Samuel obedece a Deus, mesmo correndo perigo. Mesmo idoso, ele aprende uma lição, que o nosso Deus, ele vê o coração. Nós estamos preocupados com a forma, com a estética. O homem vê a aparência, mas Deus, ele sonda os nossos corações. Nós aprendemos na vida, na dura vida de Samuel, que a obediência é a matéria-prima no reino de Deus. Enquanto nós estamos nos preocupados a nos capacitarmos, e precisamos fazer isso, enquanto nós queremos ser os melhores, Deus está procurando os obedientes. Deus procura aqueles que têm um coração inclinado para fazer a vontade de Deus. Aprendemos que o Senhor baseia a sua escolha para o rei de Israel. Ele se baseia no caráter de Davi e na sua capacidade de obedecer a Deus. Sempre há tempo para aprender com o Senhor. Você que é novo aqui na igreja, você que já está começando na sua vida cristã, você que já tem aí 30 anos, 40 anos de fé cristã, sempre há lições novas, sempre há lições belas para aprendermos diante do Senhor. Feliz aquele que tem um coração ensinável. Talvez essa seja a grande diferença entre Saul e Davi. Nós não vamos entrar aqui no mérito do pecado de um, quem pecou mais, qual o pecado pior, não. Mas a grande diferença que Davi, a escolha de Deus é baseada nessa capacidade do servo de Deus, da serva de Deus, de obedecer ao Senhor. Em terceiro lugar, nós aprendemos que precisamos submeter as nossas escolhas a Deus. Como é difícil isso. Nós achamos que sabemos tudo aquilo que nós precisamos. E basta Deus responder a nossa oração. Amém, meu filho? Espera que eu já vou correndo responder tudo aquilo que você está precisando. É para já. É comum nós ouvirmos alguns dizerem assim: olha, Deus conhece o meu coração. Eu já vi muita gente falando isso no intuito de justificar um pecado, uma prática que não tem nada a ver com a Bíblia, né? E é fato mesmo, é verdade, Deus conhece o nosso coração. O que Ele diz sobre o nosso coração? Em Jeremias 17, 9 e 10, texto clássico: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Precisamos submeter as nossas escolhas a Deus, porque o nosso coração, meus irmãos, uma fábrica de ídolos, como dizia Calvino. Nas palavras do Senhor Jesus sobre o coração, em Mateus 6:21, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, onde está o seu coração? Onde estão os seus objetivos, os seus sonhos? Submeta-os ao Senhor, submeta-os àquele que sabe o começo e o fim da história. Submeta os seus planos, os seus desejos, àquele que conhece os corações. E por último e por fim, ali da cidade de Belém seria revelado um rei plenamente obediente a Deus. A visita de Samuel ali na cidade de Belém abalou ali aquela cidade. O rei Davi veio de lá. Mas sabemos, domingo passado nós estudamos um texto falando ali, do pecado de Davi. Sabemos que como rei, Davi não atendeu às rigorosas exigências da lei de Deus. Ou seja, esse rei que veio de Belém também pisou na bola. Nem Saul teve um bom reinado, nem Davi, nem Samuel, nem Moisés, nem Abraão, nenhum dos patriarcas, ninguém estava ali apto para obedecer e atender de fato ali as exigências de Deus.
Diante de Deus não há um ser humano que possa atender os altos requisitos da lei de Deus, porque nós somos pecadores. Nosso coração é inclinado para o mal, nós precisamos vigiar todos os dias. Samuel, mesmo idoso ainda, ele precisa depender de Deus. Porque nós vamos ficando mais velhos, a santidade não vai crescendo, não vai aumentando e vamos nos tornando mais santos. Pelo contrário, a idade vai chegando e nós vamos percebendo o quanto nós dependemos da graça de Deus. Da cidade de Belém sairia um rei, muito tempo depois do reinado de Davi, viria o nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas como rei, mas como rei, como sacerdote e como profeta. Os 3 ofícios ali, principais ali na vida de Israel, como profeta. Jesus é o porta-voz de Deus e da revelação de Deus para a humanidade. Como sacerdote, nós sabemos que os sacerdotes, eles faziam mediação entre os homens e Deus. Eles eram responsáveis pelos sacrifícios expiatórios. Mas Jesus, ao mesmo tempo, ele é o sacerdote e ele também é a oferta. Jesus também, ele viria como rei. Ou seja, ele traz consigo o reinado de Deus sobre as nossas vidas e sobre este mundo, por meio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum dos reis ali de Israel poderia fazer o que Jesus fez. E a lição principal desse texto para os nossos corações: onde estão as nossas expectativas? Que as nossas expectativas elas possam cada vez mais diminuir nas coisas deste mundo. Porque esse mundo tem um prazo de validade e muitas vezes nós nos enganamos. O nosso coração nos leva por caminhos tortuosos. Muitas vezes estamos ali deprimidos, tristes, como Samuel. Mas a palavra do Senhor vem para nos alimentar. A palavra do Senhor vem para nos confrontar, porque as nossas expectativas devem estar em Deus. Ele é o soberano. Ele cuida das nossas vidas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? Para encerrar, antes de nós orarmos, Salmo de número 20, apenas os versículos 6 a 9, o texto para encerrarmos essa mensagem, diz assim, Salmo 20, versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu, com uma vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra, outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém.